Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Monique e quero dividir aqui com vocês um pouquinho da minha rotina empreendendo no mundo da encadernação e da papelaria personalizada. Então, vamos comigo? Então, pessoal, para contextualizar um pouquinho para vocês, né, eu comecei na costura criativa, costura de roupas. Eu trabalhava CLT e conciliava, né, as duas coisas. E aí depois, após o nascimento do meu filho, eu decidi que ia trabalhar de casa. No início eu pensei em continuar na costura, mas teve algumas coisinhas assim que me deixou um pouco chateada. E aí eu conversando com meu esposo, eu comentei, né, que eu sempre gostei de artesanato. E teve uma época, né, que teve muita divulgação na televisão. Eu não sei se é Meta Print, eu não lembro muito bem o nome da marca, que divulgava aquelas maquinários para estamparia em sublimação e tal, e eu sempre tive vontade de trabalhar com aquilo. Então, comentando com meu esposo, a gente decidiu investir. Nós investimos, então, para começar no ramo, né, de sublimação. E aí, a gente investiu uma prensa plana e numa prensa de caneca e na impressora, que é essa pequenininha aqui, que é a L1250, que é a mais simples da Epson, né, é a impressora de entrada deles. E a gente começou, já tinha um notebook, né? E assim nós começamos. Porém, com o tempo, eu já estava vendo alguns vídeos na internet, já estava acompanhando algumas meninas, né, que faziam rotina de encomenda e tudo mais. E aí, comentei com ele que eu queria entrar no ramo da encadernação. Ele sempre muito doidinho, assim como eu, sempre me apoiou em tudo. Às vezes a gente até meio emocionado. Decidimos investir, então eu encontrei uma moça aqui na minha cidade que estava desapegando de uma D-Sync e de uma laminadora, aquela Mazili, simplesinha, usadas. E eu decidi comprar com ela, e aí veio também BOPP, veio algumas capas, alguns airôs, e isso foi há 2 anos atrás, em setembro, né? Nós estamos em 2025, setembro de 2023. Foi aí que eu comecei na encadernação. Estamos aqui hoje com uma encomenda de 90 apostilas tamanho A4, né? Capa dura, é um caderno basicamente, capa dura. O airô tamanho A4, né? Começamos já a produção e eu convido vocês para acompanhar um pouquinho dessa produção com a gente. Ó, pessoal, já começamos aqui, né, a impressão dos miolos. Na verdade, já estamos no final. Falta imprimir só mais 3 miolos, são 90. E ainda tem outra parte, né, porque esse miolo ele é cheio de folhas chapadas, né, folhas assim com a impressão total. E aí a gente tem que fazer esses inserts dessas folhas depois, inclusive é a parte mais trabalhosa. Mas, né, vamos que vamos. Pessoal, eu vou começar a parte de laminação das capas agora. Já laminei algumas, já cortei já. E já laminei bastante. E agora, vou laminar o restante que tenho ali, e aí vocês vêm comigo. Bom dia, meninas, tudo bem?
Mais um dia por aqui. Hoje é dia 5 de agosto, terça-feira. Ontem eu finalizei, né, a iluminação, como vocês viram. Cortei já todas os papéis de capa, né? Fiz alguns empastamentos. Acordei hoje, era por volta de 7h30, mais ou menos. Tomei um banho, arrumei as coisas. E vim pra cá agora pra poder continuar a produção. A impressora já deu piti hoje. Desde ontem ela tava acusando que tava com papel preso na bandeja de trás. Só que eu tirava a tampa. Bandeja de trás não, gente, a tampa de trás. Ela tem uma tampa atrás dela, né? E aí eu tirava essa tampa, olhava, não tinha nada. Passei um espanador, gente, caiu um pedacinho. Eu imagino que tenha sido isso, mas eu não tinha visto. Um pedacinho de papel do tamanho de um grão de arroz. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido... Tava até preso no próprio espanador, eu não sei. Então a única solução que foi, passei um espanador na parte de trás dela ali, pra ver se era alguma poeirinha, alguma coisa que tava acusando no sensor. E aí ela voltou a trabalhar agora. Vou mandar novas impressões. Essa apostila que a gente faz, ela é uma apostila que tem muita... eu já até comentei, né? Ela tem muitas páginas, assim, com impressão total, chapada, preta. E aí é tipo divisórias, né? E eu não consigo fazer ela em impressão direta, porque a configuração, quando eu mando, fica muito diferente do arquivo. Então eu tenho que mandar numa configuração diferente essas folhas chapadas e depois ir inserindo. Gente, é meu trabalho, mas é o que tem, né? Então vou mandar aqui, vou responder uma cliente que entrou em contato querendo fazer um pedido de bloquinho. Fechamos também um pedido de 100 porta-cartões pro Dia dos Pais da igreja que a gente frequenta. E é isso aí, bora trabalhar. Atualizações, meninas, estou aqui respondendo o pessoal. Respondi a cliente dos 3 bloquinhos. E agora, acabei de receber um pedido para fazer essa mini bíblia, né, pro Dia dos Pais, 10 unidades. Eu já tinha feito para essa mesma cliente pro Dia das Mães. E aí ela retornou agora pedindo pro Dia dos Pais. Vou começar a impressão. Vou mandar novamente a impressão ali também da apostila na Workforce. E a impressão desse eu vou fazer na L3250, na Epson pequenininha. E aí, depois disso, gente, vou começar a montar a arte, né, botar a logo dela na capa também, vou fazer todas essas impressões. Tenho que cortar aqueles cartões de visita, que é dessa mesma cliente dos bloquinhos de Dia dos Pais, né, da mini bíblia. E vou fazer a impressão do porta-carteira, daquele porta-cartões, para começar também a imprimir. Ele ainda vai chegar pra mim na sexta-feira, mas a Mercado Livre eu não tenho muito medo assim de chegar atrasado não, porque normalmente eles são bem corretos. E como não é uma coisa muito trabalhosa de fazer, né, é só a impressão ali do card e tal, da faixinha, então quando chegar eu consigo colocar elas, embalar tudo bonitinho pra entregar. Se eu não conseguir entregar no sábado, eu consigo entregar no domingo logo cedo lá na igreja. Pessoal, aproveitando aqui que eu tô preparando o papel para botar ali na impressora, eu quero mostrar para vocês a diferença de algumas marcas. Papel offset aqui, a gente sempre comprou essa marca que é o Chamequinho, né? Que é a marca que vende em uma loja aqui próximo da nossa casa, que chama Papalicida. Eu acredito que eles só atendem só no Nordeste. Eles têm site, mas só atendem no Nordeste, que a gente sempre comprou esse. E eu até gosto dele. Gosto ainda mais dele, que é azul, que ele é próprio para lettering, quem faz lettering, que ele tem a superfície mais lisa e ele fica a impressão mais bonita. Só que a gente sempre compra aqui o papel Report direto com a fábrica, né? E aí eles aumentaram o catálogo dele aqui pro estado da Bahia e passaram a vender esse seminha. Então, a gente entrou em contato. A diferença de preço, gente, é muito grande. Pelo menos, agora eu me lembro do 120. O 120 dele saiu menos de R$4 pra gente. E esse aqui, o 120 da Chamex, a gente tava comprando ele mais ou menos R$8,90, porque era no CNPJ. Porque no CPF ficava um pouco mais caro. Então, menos da metade do preço, né? Só que a intenção era a gente substituir mesmo, porque a gente vai trabalhar também com caixinha de festas, né? Então a gente vai trabalhar com papel offset. E a intenção era substituir, né? Não pelo 120, pelo 180, né? Substituir o da Chamex pelo o da Report, né? O seminha, que é bem mais barato.
Porém, gente, ele é bem mais fino. Eu vou pegar aqui pra vocês, eu vou procurar o 120. Eu não tenho certeza se tem, porque eu acho que tá bem falta. Mas eu acho que tem aqui um Cresce. Deixa eu ver aqui, ó. Porque tem metade do miolo aqui que não deu muito certo. Mas eu acho que aqui não é. Gente, o 120 eu não vou ter pra mostrar a comparação pra vocês. Mas o 180 eu tenho. Esse é 120. Então eu vou pegar aqui uma folha de capa pra vocês verem. Gente, ó. Esse aqui, ele é bem mais rígido, ó. É bem mais rígido. Eu vou mostrar pra vocês contra a luz, que fica muito mais... O Chamex, esse é o Chamex. Eu vou colocar ele assim, ó. E esse aqui, ó. Vocês percebem que esse aqui desce bem mais, ó. Ele, ó a ponta dele, como é que fica bem mais pra baixo, ó. Tá vendo? Aí você... Vou fazer o teste aqui. Eu liguei essa lanterna aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá cheio de pintinha? Tá vendo? Como se ele tivesse todo irregular, ó. O Chamex, ele não tem isso. Não é tipo a qualidade do papel. É porque ele realmente é mais fino. Eu acredito que não seja. Eu ainda não imprimi nesse 180. Eu tô usando o 120. E esse aqui, gente, é o Chamex. Vocês reparam a diferença? Ó. Vou botar um do lado aqui. Apesar de ficar um sobre o outro. Mas deixa eu afastar, ó. Esse aqui do canto é o Seninha, tá vendo? Da Repor. E esse aqui é o Chamex. Oi, pessoal, mais um dia, na verdade mais uma noite. Ao fundo vocês estão ouvindo o barulho da impressora, tá vendo? Que hoje a bichinha não teve trégua, naquele mesmo produtinho lá, imprimindo miolo, os cadernos A4. Hoje já é 9h30, gente, do dia 8 de agosto, quarta-feira. Trabalhei durante a manhã, porém bem mais devagar. Não dormi muito bem essa noite, eu tenho um filho pequeno e às vezes acontece dele acordar de madrugada. E foi o que aconteceu, né? Acabei aqui de empastar essas capas. Meu esposo já fez boa parte, já. A maior parte foi ele quem fez, tá aqui, ó, gente. Essas são as contracapas. E ali, ó, tá as capas. Tá uma baguncinha aqui no ateliê. Mas é a bagunça de trabalho. Eu tô assim já com os cabelos assanhados, porque eu coloquei meu filho pra dormir, eu tenho que deitar junto com ele pra pôr. E acaba que o cabelo bagunça, mas é vida, né? Vou aqui finalizar o corte desses cards. E enquanto isso, vocês me fazem companhia. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, pessoal, voltando aqui para finalizar esse vídeo com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 11/8, né, 11 de agosto. Se passaram alguns dias aí, depois que eu gravei essas outras partes do vídeo. E, gente, passou alguns dias e muitos perrengues também. Tô aqui com as mãos já, ó, toda suja de tinta. Tava recarregando aqui a Canon, né, a EX. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. A minha impressora, ela está com um problema que eu ainda não sei o que é. Ela tá falhando a tinta rosa, né, a vermelha magenta. E a impressora que eu estou falando é essa aqui, né, gente. Só 9 meses de uso. A minha Workforce. E aí, gente, o que aconteceu? Ela começou a falhar, né. Na verdade, eu esqueci de recarregar ela. Mas até então tinha sido a tinta preta que acabou. E aí tudo bem, repus e fiz a limpeza, a tinta preta voltou ao normal, só que ficou algumas falhas na tinta magenta. E aí eu comecei a fazer várias limpezas, né, como já tinha acontecido aqui antes, e ela voltou a funcionar normalmente. Só que
ela não estava voltando. Eu cheguei a gastar, eu enchi, gente. Eu cheguei a encher o dispenser dela e esvaziou de tantas limpezas que eu fiz, ou seja, gastei muita tinta foi embora. Então, chamei o técnico, né? Eu comprei essa impressora pela Aleinc. Chamei o técnico tal, ele fez a manutenção lá pelo Ndesk, né? Que, fez remoto. E aí, fez várias vezes, tanto é que teve uma vez que eu até fez uma lambança, gente, porque eu esqueci de esvaziar o dispenser, aí derramou tinta pra tudo quanto é canto, sabe? Aquela loucura. Fez várias vezes, teve uma hora que eu falei, olha, a tinta preta tá baixa, posso repor a tinta pra você fazer o procedimento de novo? Aí ele falou, espera mais um pouco. Nisso eu esperei e ele simplesmente fez novamente, né? É uma limpeza mais forte que eles fazem lá com um programa específico. E aí, gente, o que aconteceu? A tinta preta faltou e vai lá fazer a limpeza de novo. Resumo da ópera. Ele falou que a gente vai ter que enviar pra eles, né? Enviar pra eles poderem ver o que tá acontecendo. Ele falou duas possíveis opções de problema, né? Ou entupiu, né, o filtro da cabeça de impressão, ou então um filamento que queimou. Um filamento de alguma coisa lá, que eu não faço ideia do que seja. E aí, gente, só que tem uma questão. Ela já saiu da garantia. A garantia só são 6 meses, né? Ela já saiu da garantia. E pra eu mandar essa impressora lá pra São Paulo, eu vou gastar uma nota de frete. Então eu estou pensando aqui em ver com algum técnico aqui na minha região mesmo. E aí, se não for possível, eu assisti um vídeo de um rapaz falando que... É um vídeo um pouquinho antigo, de uns 2 anos atrás, falando que ele mandou só a cabeça de impressão pra autoimpressão e que eles fizeram a limpeza lá. E que o valor, né, do procedimento foi R$150, mais o frete, né? Então fica bem mais barato, com certeza. Porque só o frete pra levar essa impressora, com certeza vai ser bem mais do que isso. Então eu vou ver essa possibilidade, até porque eu quero trocar a tinta dela. Eu tô usando, né, a tinta da Aleinc, mas ela não bate tão certinha, gente. Principalmente os tons de rosa, sabe? É uma coisa assim, rosa e vermelho, deixa muito a desejar. Então eu quero fazer o teste com a tinta da autoimpressão, né? Então eu já aproveito, se for o caso, sabe? Vou ver quanto é que fica pra mandar a impressora toda. Se não der certo, manda só o cabeçote, né? E vamos ver, né? Mas o bom é que pelo menos eu consegui terminar de imprimir os miolos do pedido, né? Dos 90 cadernos. Acho que apostila, né? Mas pra mim são cadernos. Que a apostila pra mim é aquela capa mais mole e tudo mais. Pronto. 90 cadernos. E aí, gente, estão todos finalizados aqui. Só tem 2 ali agora, que estavam sem capa. Meu esposo já fez a capa deles, que tinha faltado. E aí eu vou fechar o airô. E não consegui mostrar pra vocês mais dessa rotina justamente por isso, né? Porque foi muita correria, eu perdi muito tempo com essa questão da impressora. E aí eu já falei demais. Vou mostrar pra vocês como é que tá o ateliê aqui agora. Que tá uma bagunça, vocês não têm noção. Eu sou muito desorganizada e quando acontece esses BO, fica pior ainda. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de curtir e também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Logo mais eu volto com mais atualizações aí da Workforce e com mais rotinas também de encomenda. Muito obrigada por tudo. Beijinho pra vocês e até a próxima.